O Senado excluiu uma brecha em uma medida provisória que poderia aumentar o desmatamento em um dos biomas brasileiros, a Mata Atlântica. O texto agora volta para a Câmara Federal e o ministro Alexandre de Moraes cobra explicações do governo e do Congresso sobre essa tramitação. Assunto para a repórter Letícia Miyamoto, que está monitorando o assunto. Letícia, conta para a nossa audiência qual foi o prazo que o STF deu para o Palácio do Planalto. Seja bem-vinda. Oi, Daniel, Lívia. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o prazo de 10 dias para que a Presidência da República e também o Congresso Nacional se manifestem a respeito deste tema, a respeito dessa ação. Boa noite para vocês, boa noite para todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. Ainda na quarta-feira, o ministro solicitou explicações ao Palácio do Planalto e também ao Congresso Nacional a respeito da medida provisória que trata sobre a Mata Atlântica. 5 dias depois da manifestação, o ministro ainda solicita que os autos sejam enviados para a Advocacia-Geral da União e também para a Procuradoria-Geral da República. A medida havia sido editada ainda em dezembro de 2022 pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e determinou um prazo de 180 dias para que os imóveis rurais aderissem ao programa de regularização ambiental, onde os proprietários de terras rurais precisariam compensar essa área da vegetação que teria sido danificada. Os deputados, logo em seguida, também aprovaram uma emenda sobre alguns pontos, que tratava de alguns pontos que também beneficiavam ainda mais esses proprietários de terras. O principal ponto dessa emenda tratava de que esse prazo para adesão ao programa de 180 dias passaria para o prazo aí de 1 ano. Mas, na terça-feira, os senadores excluíram alguns trechos da medida provisória que eles consideraram que não tinha ligação com o texto original da medida provisória. Então, agora, portanto, o texto volta para a Câmara dos Deputados, passa por uma nova votação e nós seguimos acompanhando os desdobramentos aí deste assunto, Daniel. Certo, assunto importante também. Letícia Miyamoto segue acompanhando e volta ao longo da programação da Jovem Pan News com outras informações. Nelson Kobayashi, queria repercutir contigo essa notícia trazida pela Letícia Miyamoto. A gente sempre observa o Supremo Tribunal Federal fazendo o papel de fiscalizar, inclusive, o poder legislativo em relação às tramitações e também o executivo, que muitas vezes acaba editando essas medidas provisórias. É papel do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, pedir explicações sobre uma medida provisória que vai procurar justamente regularizar questões ligadas ao meio ambiente e também aos produtores rurais? Pois é, a gente vê isso acontecendo em excesso, Daniel. A gente tem no nosso sistema republicano 3 poderes e eles devem ser independentes e harmônicos entre si, não há um poder que possa se sobrepor ao outro. Neste caso, nós temos medida provisória que é assinada pelo Executivo, pelo Presidente da República, então presidente Jair Bolsonaro na época. Isso vai ao Congresso Nacional para a discussão do Poder Legislativo e veja que isso ainda está tramitando, ainda está em debate e nem chegou ao fim do debate, nem teve uma votação definitiva e o Poder Judiciário já está fiscalizando a constitucionalidade, a correção, a assertividade ou não das decisões de um poder e de outro, do Legislativo e do Executivo. E isso é culpa de quem? Do próprio Legislativo, porque se você vê quem foi que ajuizou essa ação, quem levou essa discussão para o Poder Judiciário tomar a decisão, foi o próprio Partido Verde, um partido que tem os seus parlamentares, onde eles deveriam utilizar deste poder que é o Legislativo para discutir, debater, se opor àquelas questões que eles não concordam e votar, mas por um excesso de judicialização da política, nós temos visto ultimamente um poder se sobrepor ao outro e esse poder é o judiciário.